Sim, tá tudo preparado. A segunda parte dessa história incrível, O Preço do Brilho. Nossa, é um livro, gente, é um livro muito bem escrito por você, Amanda. Muito obrigado por tudo. Quanto exemplo, você não imagina o quanto que eu estou aprendendo com a sua história. Eu posso garantir para você, hein, que está ouvindo essa história. Às vezes você fala, mas será que a gente tem alguma coisa a aprender com a Amanda? Diante da vida que ela levava, dessa exploração do próprio corpo, será que a Amanda tem alguma coisa para ensinar? Eu digo a você, olha, eu aprendi demais com a história dela. Você tem que escutar, mas é o que eu digo. Você tem que ouvir a primeira parte. Quem não ouviu ainda, por favor, ouça a parte 1 e ouvir essa parte inteirinha, a parte 2. Tem muita coisa para ser aprendida. Então, tá tudo pronto. Antes, deixa eu fazer um pedido a você. Visite o canal do Mistério do Paulinho Boa Pessoa. Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Coloque assim, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Aqui abaixo do vídeo tem um link que te leva direto para lá. É o canal dos mistérios, das histórias sobrenaturais. Eu publiquei uma história lá. Meu Deus do céu, que história linda. Que história linda. Sussurros na Parede. Que história espetacular, que história maravilhosa. Sussurros na Parede é uma história imperdível, tá lá. E além das outras, as outras que lá estão também. Queria que você fosse lá nesse canal curtir, se inscrevesse lá e aqui e se tornasse membro do canal também. Mas eu acho que está na hora da gente curtir a segunda parte dessa história. Então, O Preço do Brilho, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu nunca vou esquecer, sabe? Aquele cheirinho de carro novo. Eu ainda não falei do ano, né? Mas vou falar pra você agora, Paulinho, e pros ouvintes todos. Corri o ano de 2004 e lá estava eu dentro da concessionária que pertencia a um dos clientes, o Oscar. Aliás, era ali que eu disfarçava trabalhar. Eu não trabalhava, vocês já entenderam. Eu não trabalhava, mas era um disfarce usado. E aí eu estava sentindo o aroma daquele carro zero, os bancos exalando aquele perfume que parecia misturar poder e liberdade. O vendedor, um rapaz magro, sorriso treinado, me olhava com respeito. Eu era a madame ali. Eu fingia tranquilidade, como se comprar um EcoSport 0 km. Naquele momento, era o carro. Eu não sei, eu preciso refrescar a memória das pessoas, mas era o carro. SUV, EcoSport 0, zerinho, como diria o Silvio Santos. Por dentro, meu coração martelava. Eu tinha o dinheiro, mas não tinha paz. Nem o meu dinheiro podia aparecer. Então eu fui obrigada a comprar o carro financiado quando eu podia comprá-lo à vista. E quando eu cheguei em casa, que meu pai gritou: "De quem é esse carro, filha?" E eu respondi que era meu. Eu senti que eu fiz o certo. O financiamento seria de fato a melhor maneira para enganá-los. Com Carlos, meu noivo, também não foi diferente. Mas mesmo com o financiamento do carro, o Carlos ficou desconfiado. Era uma ascensão de fato muito grande para uma garota com apenas 21 anos. E outra coisa, eu tinha crescido aqui em um ano.
Eu havia completado, eu estava por completar 22. Mas o Carlos era a minha grande preocupação. Afinal, eu não queria perder. A pessoa passa a ser de grande preocupação quando você não admite perdê-la. Compare isso a um emprego. Não, eu não sou materialista. Eu só estou pedindo para você comparar, para você entender o que eu quero dizer. Tem emprego que a pessoa fala assim: se me mandar embora, eu não estou nem aí. Arruma outro. Porque ela vê que aquele emprego não representa tudo na vida dela. Mas há outros empregos que a pessoa fala: pelo amor de Deus, esse emprego eu não posso perder. E igual a esse eu não arrumo outro em lugar nenhum. Sem ser materialista e mal comparando. O Carlos era o meu noivo e igual àquele eu não arrumaria outro em lugar nenhum. Eu amava aquele homem. Ele cheirava a graxa, como dizia minha tia, mecânico de motos. Era difícil manter as unhas limpas. Mecânico é assim. Mas ele tinha todas as qualidades, todos os predicados que eu buscava num ser humano, num homem. Eu sempre acreditei que o amor fosse uma espécie de abrigo, um lugar onde a gente se sente segura, mesmo quando o mundo lá fora parece um campo minado. E por muito tempo esse abrigo tinha nome e sobrenome: Carlos Henrique. O Carlos era o homem que eu sonhava para minha vida. Pobre, é verdade, pobre, mas honesto, trabalhador, leal. Um homem que voltava para casa com cheiro de graxa nas mãos e o coração limpo. Enquanto ele consertava motos, eu sonhava com o dia em que ele consertaria a vida comigo. E a minha precisava de tantos consertos. Bom, vocês estão acompanhando. Seria uma construção assim, tijolo por tijolo, no quintal dos meus sonhos, no terreno dos meus sonhos. Talvez um filho, 2, até 3. Eu admiti até 3 filhos com ele. No meio das ferramentas dele, da oficina que ele teria, porque eu já tinha uma graninha para ajudar. Eu sonhava com tudo isso. Mas tudo começou a desandar quando o brilho começou a me cegar. O preço do brilho. O título da minha história. O preço do brilho. Que tem uma hora que o brilho é tanto que ele não faz bem para a vista. Todo brilho deveria ter um limite. Se não tem, chega num ponto que ele cega. Nos primeiros meses eu dizia para mim mesma que aquilo tudo que eu comecei a fazer lá com a tia Rosana era só um bico. Na verdade, a primeira vez que eu fiz seria um cliente só. Lembram? Eu queria a grana de um cliente só. Depois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não parou mais. Era para ser uma ajuda, para eu dar uma ajeitada na vida, juntar o dinheiro para o casamento. Que ironia. Se prostituir para poder juntar o dinheiro do casamento. Que ironia. Realizar meus sonhos de mulher. Mas depois que o dinheiro caiu na minha mão, na verdade na minha conta, veio uma sensação estranha. Aquela coisa assim do poder. Eu comecei, não tinha, né? Quem não tem não sabe o que é. Dinheiro quem não tem é difícil de julgar. Mas quando entra na sua conta, assim, entrava 1.800 do meu salário de secretária. Aí começou a entrar um monte, quando eu olhei na conta. Me senti poderosa. Sim, havia culpa, lógico que havia. Mas havia poder naquilo.
O que antes me parecia pecado começou a me parecer chance. Dizem que há determinados garotos que só conseguem entender uma maneira de vencer na vida se tornando jogador de futebol ou cantor. Assim, é uma maneira mais rápida de meninos vencerem. Hoje as meninas também estão jogando fute e conseguem fazer verão cantando. Mas eu tinha descoberto a minha forma de chegar rápido lá. Foi a minha tia que incutiu na minha cabeça e ela não havia mentido. Eu tinha de fato um corpo muito bonito. Além disso, eu era muito bonita também. Ela tinha, em 2004, uma galeria com fotos minhas e até vídeos meus, que ela passava para os potenciais clientes. Rosana, minha tia, dizia que eu estava aprendendo a jogar o jogo das mulheres inteligentes. Agora sim, Amanda. Agora sim, você está aprendendo. Não aprendeu totalmente ainda, mas calma, você chega lá. Mas você sabe, você está fazendo as jogadas do jogo da mulher inteligente. Mas o que eu acho que a minha tia não sabia é que eu estava jogando também o jogo da mentira. Eu mentia para minha mãe. Olha quantas pessoas eu tinha que enganar. Eu mentia para minha mãe, para o meu pai, para a Aline, a minha irmã mais nova. E o pior de tudo, para o homem que eu amava. Naquele dia, o sol parecia que ardia diferente. Eu tinha passado a tarde me arrumando, cabelo escovado. Eu passei no salão da tia Rosana. O perfume francês, aquela roupa que eu havia comprado no shopping, mais apertadinha assim, presente inclusive do Oscar, o dono da concessionária. Aquele encontro que eu teria era importante. E seria com o Oscar. Ele queria se encontrar comigo. E quem sabe eu conseguiria arrancar mais alguma coisa dele. Sim, a minha vida era assim, a promessa sempre estava no ar. Sempre havia uma expectativa de coisa boa. Eu estava pronta. Eu dei aqueles últimos toques. Eu estava com a bolsa na mão e a chave do meu EcoSport 2004. Zerinho, zerinho, zerinho. A chave entre os dedos e pronta para sair. Foi quando eu ouvi alguém passando pelo portão de casa que fazia um barulho. E quando eu olhei, eu me assustei. Era o Carlos. Era o Carlos, o meu noivo. Com a roupa de mecânico, o uniforme de mecânico. Ele foi entrando e anunciando o meu nome. Amanda. A voz era dele. Carlos. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. O tempo parou, como se o universo inteiro tivesse decidido me castigar naquele instante. Quando eu vi o Carlos entrando pelo portão com a camisa de sempre manchada de graxa, o rosto cansado, aquele homem que eu dizia amar, o homem que acreditava em mim, estava ali, justo naquele momento que eu estava saindo para mais um encontro, que acontecia por volta daquelas horas, 2 da tarde. Você por aqui, Carlos? Eu perguntei forçando um sorriso. Ele me olhou de cima a baixo e eu senti o olhar dele atravessar minha alma. Eu tava impecável, maquiagem marcada, salto alto, vestido justo.
Não era a Amanda que ele conhecia que estava ali, não. Era uma mulher fabricada, polida, quase de mentira. E a dedução dele ao me ver tão elegantemente vestido. Vocês estão entendendo da maneira que eu estava vestida? A reação dele foi mandar aquela... Que trabalho é esse que exige salto, nessa altura, batom vermelho? Amanda... Ele perguntou, sem ironia, mas com uma dor que eu nunca tinha visto antes nos olhos dele. Eu tentei rir, fingir naturalidade. É uma reunião importante lá na empresa que eu estou trabalhando. Inclusive o proprietário vai estar presente, o Oscar que eu te falei. Você sabe, ele me colocou também para ajudar no administrativo. Ele balançou a cabeça devagar, como quem tenta se convencer de uma mentira que está latente. Mentira tem cheiro, sei lá. Mentira, eu acho que as pessoas percebem, né? Ou será que eu minto bem? Amanda, ele suspirou olhando para o chão. Amanda, eu te conheço desde que você tem 17 anos. Eu sei quando você está nervosa, você começa a gaguejar, a tropeçar nas palavras. Eu sei quando você está escondendo alguma coisa. Eu fiquei muda. Eu dei um passo para trás, que é uma defesa natural de quem fica na situação em que eu estava. Eu estava tentando escapar daquele olhar que me despia, que me colocava desnuda diante dele. O coração batia forte, que parecia coar dentro do peito. Parecia que ia saltar até pelos meus ouvidos. Carlos, por favor, eu tô atrasada. A gente conversa depois, tá, amor? Eu queria encerrar a conversa. Para mim, o interessante seria o fim do papo. Mas ele não saiu do lugar. Depois... Ele repetiu com um sorriso triste. Amanda, você acha que eu não percebo que tem alguma coisa estranha? Você anda diferente. Esse carro aí não combina com o salário que você diz ganhar. Senti as lágrimas ameaçarem a minha maquiagem. Bom, e se isso acontecesse, estaria tudo acabado. Como é que eu ia fazer? Você está imaginando coisas, Carlos. Você sabe que eu passei a ganhar melhor. 5 mil. Eu ganho bem, só quero ajudar a gente. Ele ergueu o rosto. Os olhos dele brilharam, os olhos. Não era de raiva, mas de amor ferido. Amanda, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você entendeu? Só isso. Mas às vezes eu sinto que a mulher que eu amo já não mora mais nesse corpo. Aquelas palavras me cortaram por dentro. E por um instante eu quis... Por um instante eu quis confessar tudo, que seria loucura absoluta. Eu quis dizer que eu estava perdida, que eu tinha medo, que eu não sabia mais como sair daquela... Mas óbvio que eu não consegui. E ninguém conseguiria no meu lugar. O orgulho, ou talvez a vergonha. Isso tudo me calou. Carlos deu um passo também para trás. Respirou fundo e disse baixinho. Era quase que para não ser ouvido por mim, mas eu ouvi perfeitamente. Quando ele falou, eu só espero que quando tudo isso passar, ainda sobre alguma coisa de nós dois. Virou as costas, ligou a moto com a qual fora até a minha casa e foi embora. Eu fiquei ali, parada na porta, sentindo o mundo inteiro desabar em silêncio. O meu salto parecia pesar 1 tonelada, o batom uma máscara. O carro novo, um troféu de mentira.
Naquele momento, pela primeira vez, eu senti que o brilho da minha vida estava começando a se transformar em sombra. Acabei indo pro encontro. Aqui um detalhe, até os pagamentos eles eram adiantados, exigência da minha, entre aspas, empresária, a tia Rosana. Eu fui para o compromisso. Mas quando eu voltei, comecinho da noite, naquela noite eu quase não dormi. O rosto do Carlos, meu noivo amado, vinha e voltava à minha mente como se fosse um fantasma bom. Desses fantasmas que não assustam, mas doem. Cada palavra dele ainda ecoava dentro de mim, como se o coração tivesse virado uma caixa de ressonância. Eu só espero que quando tudo isso passar, ainda sobre alguma coisa de nós dois. Eu sabia que ele tinha razão. E pela primeira vez em muito tempo eu quis dar razão a ele. E quando o dia amanheceu, eu tomei um banho demorado, lavei o rosto com força, como se eu pudesse tirar dali toda a maquiagem, toda a mentira, toda a culpa. Olhei para mim no espelho e eu vi uma mulher cansada, bonita sim, talvez, bonita, linda até, mas cansada de fingir, de enganar, de carregar o peso do brilho falso. Eu disse, o título da minha história é O Preço do Brilho. Poderia ser o brilho falso também. Peguei o carro e dirigi até o salão da tia Rosana. Eu estava decidida. Começou no salão da tia Rosana, vai acabar lá. Cheguei no salão, ela estava no fundo penteando uma cliente, falando alto, como sempre fazia. Assim que me viu e viu o meu estado, abriu um sorriso, tentando amenizar, aquele sorriso de quem sempre tem um plano. Amanda, ele exclamou, até soltando o secador, colocando sobre a bancada. Justo agora que eu ia te ligar, Amanda. Que bom que você veio. Eu respondi, a gente precisa conversar, tia. Só que eu falei seca. Resoluta, seca. A gente precisa conversar, tia. A tia Rosana piscou para uma funcionária, pediu para ela terminar um serviço naquela cliente. Me levou para aquela sala dos fundos do salão de beleza dela. Era um escritóriozinho que ela tinha para as conversas particulares. O cheiro de laque e esmalte se misturavam ao do café. Sempre havia aquele cheiro naquele salão. Me sentei na cadeira. Respirei fundo. E falei para minha tia o que eu tinha ido para falar, porque eu não podia titubear diante dela. Tia, eu vim te dizer que eu não quero mais, tia. Eu não quero mais. Eu comecei olhando firme para ela. Ela arqueou uma sobrancelha. Como assim não quer mais, Amanda? Tia, eu quero parar. Eu quero parar com tudo. Ontem eu tive um aviso. Aviso, Amanda? Sim, tia, eu tive um aviso. Um aviso. A hora que eu estava saindo para aquele encontro, você não sabe quem apareceu lá em casa às 2 horas da tarde, coisa que ele nunca fez. Sei. O Carlos da Graxa. Tia, eu não quero mais, já deu. Eu já consegui o que eu precisava, eu fiz as cirurgias que eu queria. Eu tenho até dinheiro guardado, eu comprei o meu carro, que eu tô pagando financiado porque eu não posso assumir que eu tenho dinheiro para pagá-lo. Mas eu tenho o dinheiro desse carro sobrando.
E tia, o meu desejo é me casar com o Carlos. O que a senhora não pôde viver, o casamento, eu quero ter como a minha mãe teve com meu pai, a sua irmã. É com o Carlos que eu quero ficar, tia, você não me entende? Nós estávamos naquele cômodo separado do salão de cabeleireira lá nos fundos. O salão continuava a sua vida. A minha tia ainda tentou manter um riso leve, mas era o tipo de riso que vem carregado de incredulidade. Amanda, minha filha, você está falando besteira. Parar agora. Você nem imagina o que vem vindo por aí. Eu não quero saber, tia, o que está vindo por aí. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero me casar. O senhor entende? Eu quero ter uma vida normal, comum. Eu quero ser... Tá, fala, você quer ser a sua mãe? Sim, quero. Quem é mais feliz, tia? A senhora ou minha mãe? Não vamos discutir isso agora, Amanda. Pois eu vou te contar o que vem vindo aí, já que você nem quer saber, né? Eu fechei pra você. Você vai viajar, Amanda. Tia, você não entendeu o que eu falei? Eu não quero mais, tia, eu não quero mais. Não, Amanda, você que não me entendeu. Você vai viajar. Mas você não vai fazer uma viagenzinha. Você vai pra Paris. Paris. Sabe onde fica? Vai ver que não sabe ainda. Paris é a capital francesa. Já tá tudo acertado. Um cliente meu, um senhor riquíssimo, radicado no Brasil há anos. Ele vai fazer o que acredita ser a última viagem da vida dele. E ele quis companhia. Mostrei suas fotos, seu vídeo, aquele, e ele amou. Fechou. 60 mil reais? Ei, escuta aqui, 60 mil reais. E o melhor, já recebi o pagamento. Por um segundo, eu achei que eu não tinha escutado direito. O meu corpo gelou. Eu falando tudo aquilo de maneira tão séria, chorando, e minha tia reagindo daquela forma. Eu falei pra ela: o que, tia? Eu já gritei: o que? Levantando da cadeira. Como assim? Você já recebeu o quê? Ora, Amanda, nós não tínhamos conversado antes. Você está vindo aqui agora. E eu confio em você. Eu sabia que você ia topar. Ninguém recusa em 2004 60 mil reais. 60 mil. E ele vai pagar em euro. Sei lá, de repente na conta do dia vai dar até mais. Tia, você tá louca? Não, eu não vou, tia. Eu tenho noivo. E você não podia decidir uma coisa dessa sem me consultar. Tia Rosana tentou se aproximar, mas eu recuei. Senti o coração disparar, o rosto pegar fogo. Eu não vou, tia, eu não vou. E quer saber? Enfia esse dinheiro e essa viagem. Enfia onde quer. O rosto dela empalideceu. Amanda, você tá perdendo a cabeça. Não, tia, eu tô recuperando a minha cabeça. Eu quero ser feliz com o Carlos. Eu quero casar com ele ainda esse ano, tia, ainda esse ano. Falei já com as lágrimas descendo, mas com o peito firme.
Tia Rosana ficou muda por alguns segundos e então o que ela fez foi pior e mais cruel. Eu saí do salão batendo a porta, chorando, tremendo. Mal sabia que atrás de mim ela já tinha discado um número. O número dele. Alô, Carlos? A voz da minha tia, quando queria, era mansa e venenosa. É a Rosana, tia da Amanda. Eu preciso te contar uma coisa. Não, você é um rapaz bom. Eu não quero ver você sendo feito de besta. Como assim de besta? Espera, eu vou te contar. Ela contou tudo pro Carlos. Eu só fui saber que ela contou tudo e da forma como ela contou porque o Carlos, na porta da minha casa, deixou tudo às claras, inclusive até gente da vizinhança eu acho que acabou escutando. Ele disse que sentia nojo de mim. Essa frase reverbera no meu ouvido até hoje. Eu tenho nojo de você, Amanda. Então é verdade que eu desconfiava, né? Você vendeu tudo, até a alma. Carlos, por favor, me escuta. Eu escutei da boca da tua tia. Ele me cortou firme. R$60 mil para uma viagem para Paris. 60 mil para acompanhar um velho moribundo. Você ia me deixar sem nem olhar para trás. Não é isso, eu gritei desesperada. Não é isso. Eu disse para ela que eu não ia. Eu briguei com ela, Mas ele não acreditava mais. Os olhos dele diziam tudo. Eu te amava, Amanda, de verdade. As palavras saíram com dificuldade. Mas agora, quando eu olho para você, eu só vejo mentira. Dei um passo à frente tentando tocar o rosto dele, mas ele recuou. Carlos, eu ia parar. Você ia parar. Eu queria não, eu quero casar com você. Tarde demais, Amanda. O amor não mora mais aqui. E aí ele colocou a mão no peito e foi embora. Assim, simples e cruel. Eu fiquei parada vendo ele se afastar, enquanto o barulho da moto desaparecia no ar. Com o peito em pedaços e a alma vazia, eu senti aquele vento quente bater no meu rosto. E por um momento desejei que aquele vento levasse tudo embora. Era meados do mês de outubro de 2004. O perfume caro, o batom, o carro, SUV, EcoSport. O carro parecia um embrulho de presente diário. O dinheiro na conta, o passado. Mas o vento só trouxe o cheiro da graxa do Carlos. O mesmo cheiro que um dia eu achei que fosse o do amor. Naquela tarde entendi que o luxo tem sombra. E que quando essa sombra se aproxima, nada brilha por muito tempo.
era o preço do brilho. Por alguns dias eu ainda acreditei que o Carlos voltaria, que ele bateria a minha porta de novo, dizendo que ele tinha exagerado, que me perdoava, que ainda me amava. Fiquei olhando para o celular como quem vigia uma esperança. Mas ele não voltou. Na segunda semana eu soube pelo bairro que o Carlos tinha reatado com a ex-namorada, uma mulher com quem ele tinha um filho. Já era uma criança de 6 anos. Diziam que ela vinha todo dia na oficina e que ele tinha voltado a sorrir de novo. Quando eu ouvi aquilo, algo dentro de mim se quebrou. E não foi só o amor, foi o orgulho. Aquele orgulho que ainda tentava me convencer de que eu era a vítima, de que eu tinha sido enganada pelo luxo. Não, naquela hora eu entendi que o castigo da mentira é perder quem dizia a verdade. Mas o pior ainda estava por vir. Uma tarde eu cheguei em casa e encontrei o meu pai sentado na varanda. Ainda em 2004, se tinha o hábito de ler o jornal. Ele estava com o jornal dobrado no colo. O olhar do papai era seco. Minha mãe estava em pé, atrás da cadeira, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu pai disse secamente: "Senta aqui, Amanda." Ele me olhou sem me olhar. Sabe quando a pessoa te olha sem te olhar? Só coloca a cabeça na tua direção. Isso é olhar sem olhar. Eu sentei. O coração parecia bater no pescoço. Senti pulsar assim o pescoço, como se fosse o coração batendo. É verdade tudo que estão falando, né? Meu pai não perguntou, ele afirmou, ao mesmo tempo que era uma pergunta, era uma afirmação. Pai, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Explicar o quê, mano? Que você andou se vendendo por dinheiro? Eu sempre alertei que a sua tia Rosana, apesar de ser irmã dessa aqui, aí ele mostrou a minha mãe. Eu sempre falei que era uma mulher na qual não se podia confiar. O nome do que você está sendo, apesar de você ser minha filha, você vai ouvir. É PUTA. É o que você está sendo. Aquela palavra me atravessou como uma faca. Eu tentei falar, a garganta travou. Você trouxe vergonha para essa casa, Amanda. Vergonha para mim, para sua mãe e vergonha para sua irmã, a Aline. Minha irmã apareceu na porta assustada. Ela tinha passado no vestibular da faculdade, coisa que eu nem havia tentado. O olhar dela misturava medo e decepção comigo. Mas ela chegou a falar: "Pai, por favor." "Aline, entra, você não está sendo chamada aqui." Talvez ela quisesse me defender, sei lá. Então eu aproveitei o gancho e falei: "Pai, por favor, eu me arrependi. Eu parei com tudo, pai. Agora é tarde. É muito tarde." Ele me cortou. Não quero esse tipo de exemplo aqui dentro. Pega todas as suas coisas e desocupa essa casa agora, Amanda. Minha mãe tentou intervir, soluçando: "Manuel, não fala assim, ela é nossa filha.
Ela é nossa filha sim, mas não é mais a mesma. E eu não vou deixar a Aline crescer achando que essa vida é normal. Pelo menos uma a gente salva. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um veredito. Saí de casa com uma mala pequena e a alma arrastando. Parte das minhas roupas eu deixei para minha irmã. Mas eu soube que meu pai não permitiu que ela usasse nenhuma. E nós tínhamos o mesmo corpo. Roupa de PUTA aqui, chega. Vou levar tudo para uma instituição de caridade. Eu ainda tinha dinheiro. Dava para eu alugar um apartamento até, sei lá, uma kitnet assim, dava até para pensar em dar uma entrada. Mas nada disso adiantava. Dinheiro nenhum compra paz. Eu estava descobrindo um pouquinho tarde, né? Eu passei a noite num hotel, olhando para o teto e tentando entender em que momento eu tinha perdido tudo. Eu perdi, eu estava com 22 anos só. E com 22 eu tinha perdido o amor, família e respeito. Tudo escorrendo pelos dedos e o que restava era silêncio. Alguém descobriu que eu estava naquele hotel. Ela, a tia Rosana. E no outro dia o interfone do meu quarto tocou. Senhora Rosana, quer falar com a senhora aqui na recepção. Minha tia Rosana tinha ido lá no hotel. Eu desci. Eu nem sabia o que eu ia falar para ela. Xingá-la no hotel não caberia. Pelo menos ali eu tinha que manter as aparências. Quando eu cheguei, tia Rosana com o mesmo perfume forte, o mesmo olhar calculado e um falso ar de compaixão. Eu te procurei ontem, Amanda. Eu fiquei sabendo do que aconteceu com seus pais. Você ficou sabendo, não? Você ficou sabendo, não, tia Rosana? Você causou. Eu? Olha aqui, Amanda. Escuta o que eu vou te falar, porque eu vou te falar agora uma verdade, tá? Eu só fiz o que uma tia que te ama faria. Eu te livrei de um casamento que já estava morto antes de começar. Morto porque você matou, Rosana. Morto porque você assassinou, tia Rosana. Você destruiu a única coisa boa que eu tinha. A única coisa boa? Ela riu debochada. Um mecânico de motos, pobretão, e que ainda tem um filho com outra mulher. É isso que você chama de coisa boa? Rosana, acorda, menina. Eu senti a raiva me subir na garganta. Eu amava ele, tia. Você não entende? Ela se aproximou devagar. Nós estávamos na recepção do hotel. Nem no quarto estávamos. Então ela colocou as mãos nos meus ombros e falou num tom frio, quase maternal. Rosana, amor, não enche geladeira e nem paga as contas do cartão. Ó que hotel bonito que você tá. Você viu quanto custa a diária aqui? Ó, você pode chorar o quanto quiser, mas aprenda essa frase com a tua tia agora. Você pode chorar o quanto quiser, debaixo do minhocão. Cheirando óleo, diesel, gasolina de carro e pedindo licença para os moradores de rua, tropeçando em mendigo. Você pode chorar debaixo do minhocão.
Mas chorar em Paris é muito mais gostoso. Chorar. E aí você olha pra cima e a Torre Eiffel. É? Não é o Minhocão. Você vê a Torre Eiffel. E as lágrimas descendo. Escolhe. Faltam 6 dias para a viagem, Amanda. O cliente está esperando. O contrato está assinado. O dinheiro já foi pago. Você acha que dá para desistir agora? Eu não vou, tia. Não é essa vida que eu quero mais. Ah, vai. Você vai sim. Você vai porque você deve ter sentido o gosto de chorar debaixo do minhocão. E já que é lágrima por lágrima, digamos que você vai chorar nos 2 lugares. Que a lágrima é certa, tanto no minhocão quanto na praça da Torre Eiffel. Então você acabou de fazer a sua escolha. Vai ser só uma viagem. Ele é um senhor idoso, doente, quer apenas companhia. Você volta de lá com mais dinheiro e quem sabe, lá em Paris não começa uma vida nova. Fiquei caladamente, rodava, o coração se dividia entre o medo e a exaustão. No fundo, eu já não tinha forças para brigar. Rosana sabia disso. Ela se levantou, pegou a bolsa e disse: pense com a cabeça e não com o coração. O coração te colocou na lama, a cabeça vai te tirar dela. E saiu, deixando um rastro de perfume e culpa. Eu fiquei ali sozinha, sentindo o peso de tudo. Paris, Minhocão, Torre Eiffel, 60 mil reais na conta? Nenhum real na conta? Um homem doente. O gosto amargo de um destino que eu mesma tinha ajudado a cavar. Naquela noite no hotel chorei até o travesseiro encharcar. Chorei por Carlos, por meus pais, por Aline. Mas chorei principalmente por mim. Porque eu sabia que mesmo indo para Paris, eu não sairia do lugar. Mas eu decidi no dia seguinte. Tia Rosana, fala minha sobrinha predileta. Como é que eu tenho que fazer? Para chorar na Torre Eiffel? Fala logo, tia. Como é que eu tenho que fazer? E ela me explicou tudo nos mínimos detalhes. Mas eu vou contar para vocês. No capítulo que encerrará a minha história. Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo falta para lhe esquecer. Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar.
junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso.